pouco o próprio conceito de inconsciente em construção, na proposta de cada um deles, né? Depois, olhar um pouco o surgimento do traço singular, né, em cada um, e em Jung, especialmente, né, como ele vai linkar o traço singular do inconsciente com o traço coletivo, fazendo uma proposição, né, de como se lê isto em termos de acesso ao inconsciente e, inicialmente, em termos de sintoma. Vamos olhar um pouquinho também depois, né, os métodos da escuta de cada um deles, que é um pouco diferente, né, o que cada um privilegia na sua escuta, ou o que cada um, de certa forma, se entende, né, na sua escuta, e depois alguns pontos de conclusão final, né? Então, estamos tentando. Eu peço para vocês que vocês deem uma olhada um pouquinho nos microfones para a gente não ter interferência, tá? Alguém às vezes dá uma esquecida no microfone aberto e aí complica. Então, por favor, tentem prestar atenção um pouquinho nisso, né? Eu vou atendendo o chat, mas também de tempos em tempos, tá? E combinamos, lembrando. Milka! Opa, pessoal, olha o microfone aberto, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, né, que eu quero salientar é essa cultura do inconsciente, né? Que solo, que terreno sociocultural, né, viveram Freud e Jung e que deu margem para eles, deu sustentação, deu apoio, deu elementos para esta construção. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar é o romantismo, né, que o romantismo no século XIX ele vai trazer a valorização da interioridade do ser humano, né, um ser humano então que ele vai se ver nas pinturas, nas esculturas, né, marcado por um olhar para a sua interioridade, não mais para aquela pintura, por exemplo, de busto, e sim nós vamos ver mulheres nos seus quartos, nos seus aposentos, nós vamos ver mulheres já de roupas mais próprias a esses lugares. Então, vamos ver as cenas do dia a dia, trazendo a ideia daquilo que é vivido no íntimo, aquilo que é vivido dentro de um aposento, de uma casa e, portanto, vai abrir a ideia daquilo que ocorre dentro do homem, né? As paixões, a sua imaginação e as forças obscuras, né? Que ninguém sabia do que se tratava, mas o movimento é um movimento, então, que se volta para pesquisar o interior. Um outro ponto importante, né, é que a construção da razão, especialmente vinda de uma herança positivista, né, ela deixa de ser algo tão confiável em termos de proposta de pesquisa e de ciência, né, e principalmente porque a gente entende que essa razão não foi capaz de impedir. Olha o microfone, pessoal, por favor. Olha o microfone, pessoal, por favor, né? Então, assim, a gente vai ver, né, que os contextos já pré-guerra ou de guerra, né, o acirramento da violência, das desigualdades também, que vão ficar muito acirradas, né, dificuldades com, vamos dizer, todos os povos que começam a circular como fruto das grandes navegações, né, o conhecimento já é um conhecimento vindo de navegações que circulam e o mundo virou uma cartografia, né, já desenhada pelas navegações, então ele muda, né, de figura e os conhecimentos passam a ser mais socializados e circular mais. Portanto, se tem acesso a outras culturas, e Jung, por exemplo, vai ser um que vai gostar muito de viajar por culturas, né, como já uma herança do 16 e do 17, né? A outra coisa é que as ciências da vida começam a se expandir muito, né? Com as leituras de Darwin, o avanço da fisiologia, o estudo dos reflexos, né? De uma neurologia, o chamado espiritualismo, né? Que nós sabemos que Freud e Jung pertenceram ou chegaram muito perto das sociedades esotéricas, do chamado espiritismo, e em Jung, que ele fez parte também de grupos, né, o do ocultismo, né, e tudo isso privilegiava também, né, as imagens oníricas como revelações, como visões,
né? E trazendo, portanto, a importância de um simbolismo de que o mundo não era aquilo só que se via, né? Mas havia um mundo também sombrio que se comunicava com o homem, então se ganha terreno, né? Nas mediunidades, né? Naquelas comunicações feitas por uma empatia muito diferente, né? Que era tentar um pouco entender por adivinhações, por cartas, por horóscopos, né? A herança do hermetismo também na alquimia. Então a gente vai ter todo, né, um cenário muito intenso de herança da Alta Idade Média e esta modernidade, né, que vai avançando já pelo 19, né, que vai então calhar em cenários urbanos que vão promover então a presença desse homem mais agitado, mais perguntador, mais ansioso, né, um pouco mais acelerado, que modifica o conceito de tempo e de espaço, né, ajudando mais tarde Freud e Jung a entender outras temporalidades dos fenômenos psíquicos, né, que não são apenas a temporalidade do relógio e do visível, mas são uma temporalidade diversa, onde fenômenos que ocorreram em outras épocas da vida ou até em memórias ancestrais começam a se manifestar no presente e lançam também as bases de movimentos de entendimento e de construção de futuro. Então, tudo isso, né, constrói Boa aqui. tarde. Olá, o pessoal que está com o microfone aberto, tomar um pouquinho de cuidado. Então, tudo isso, né, vai formar aquele grande contexto sociocultural, né, e de certa maneira científico, né, que vão dar bases, né, para a sustentação de ideias e postulados como o do inconsciente, né? Então, é claro que a gente sabe que em ciência e em construção de conhecimento, nada vem do nada, né? As coisas vêm já de ideias que estão no ar, de proposições que estão ali já nascendo ou em continuidade ou em ruptura, né? Trazendo novas perspectivas, né? Então, a gente olha um pouco esse final de século, né? 19 e entrada no 20. Cenários, né, que os nossos personagens principais vão estar. Então, a gente vai ter, né, Freud, esse estudioso da neurologia, da fisiologia, da Professora, anatomia, só um né? minutinho. Você por acaso está passando os slides? Estou Não, sim. professora, O não. slide está É, parado do primeiro ainda, Patrícia. Ah, que Obrigada. pena. Desculpa te interromper. Eu falei no chat, mas não tive resposta. Queira desculpar. Imagina, eu que Bom, peço perdão pela interrupção. ó, talvez eu vá ter que voltar um a um, tá, pessoas? Então, eu tô aqui agora, tá? Eu vou voltar um a um, isso Agora mesmo. apareceu esse quadro. Agora tá? apareceu, é correto. Isso, tá? E depois a gente revê, no finalzinho eu projeto os outros dois, Não, mas não se acho que preocupe, era só para ver se estava isso. acompanhando mesmo. Eu vou e volto, tá? Então, eu vou um a um, que talvez seja o jeito, mas ok. Então, agora sim, acho que está de acordo, né? Então, estávamos falando do Freud, né, caracterizado como um cientista natural, né, um cientista herdeiro, né, daquilo que se produziu basicamente da anatomia, da fisiologia do século XVII e XVIII, já um estudioso do sistema nervoso, portanto, um pesquisador do interior do corpo, né, aquele que quer saber como o corpo é formado por dentro, as suas vias de transmissão, né, os seus contatos de informação, né? Então é alguém que está pesquisando por aí, né? E num determinado momento ele vai estudar com Charcot em Paris, né? E Charcot está estudando a hipnose como um método de entrada, né? Para esses fenômenos, né? Que não se denominavam exatamente de mente, mas eram fenômenos interiores que Charcot vinculou a paralisias, vinculou a cegueiras que não tinham bases anatômicas e nem fisiológicas, e esse era o drama. Se não tinha exatamente uma base anatômica ou fisiológica de sustentação, como é que alguém poderia não enxergar? Como é que alguém poderia não andar? Né? Então, essas perguntas, né, são cientistas, não se esqueçam disto, cientistas perguntam, cientistas investigam.
E as observações de Charcot, com as quais Freud tem então contato, né, dizem para ele, né, o quê? Que o corpo fala o que uma pessoa não sabe de si, né? Que no corpo aparece aquilo que não é sabido por uma pessoa, né? A gente não tinha tão claramente ainda conceito de consciência, inconsciente, né? Nada disso, né? A gente tinha umas certas ideias do conceito de consciência que eu não vou fazer a evolução desse conceito agora, né? Mas a gente pode retornar depois. Então, espero que dê para entender isso. O segundo ponto que Charcot mostra para Freud é que há uma lógica dos sintomas, né? Sintomas são manifestações que trazem em si uma lógica que o paciente não conhece, né? O paciente não conhece o que é que está ali, né, no encaixe lógico dos sintomas, né? Freud é herdeiro, né, de toda uma lógica em parte positivista, mas uma lógica alemã, argumentativa, intensa, uma retórica intensa, científica, onde você põe uma premissa, né, e você debate essa premissa. Na verdade, você tenta negar essa premissa, né, de todas as formas possíveis e dar outras respostas a ela, né? Isso é uma das vertentes da lógica que o Freud herda e boa parte da construção dos seus textos, do seu pensar científico vão estar postos assim, né? A outra, né, é que o sintoma, então, que é estudado, ele é também um revelador, né? Ele revela, ele mostra conflitos, desejos e memórias recalcadas, né? Porque quando Charcot, né, usando um estímulo repetitivo e provocando fadiga de atenção, ele atinge camadas outras, né, que começam a revelar, né, que aquela paralisia, né, está ligada com algum tipo de lógica e ele dá uma ordem para que a perna que não andava passe a andar, para que o olho que não enxergava passe a enxergar, né? Ele dá essa ordem, ele alcança essa lógica e o olho então, né, passa a ver e a perna começa a se movimentar, ele entende que ele está diante de uma lógica, né, e que a consciência tem então estados diferentes, né, ela tem um estado de super atenção, ela tem um estado de baixa tensão, mas que permite atingir essas outras lógicas que o estado de atenção não permite, e ela tem um estado mais profundo, né, que ele está tentando alcançar e que, portanto, o estudo dos sonhos é uma possibilidade de entrar em contato com esses estados mais profundos. Então, a gente vai vendo, né, toda uma lógica que vai se desenrolando a partir de Charcot e que Freud vai beber nessa lógica para poder tratar daquelas pessoas, né, que o Breuer mandava para ele, né, e que ninguém sabia o que fazer em Viena do final do 19, né, normalmente eram mulheres de uma classe social mais abastada e mulheres que de repente tinham paralisias de andar ou de comer, né? Então a gente pensa que a anorexia era um fenômeno contemporâneo, não, né? A anorexia, como nós definimos hoje, é apenas uma forma epistemológica de construir e olhar para o fenômeno. Mas, né, já se haviam fenômenos de anorexia, de paralisias de vontade de comer, né? E tudo isso sem que Freud dissesse há uma base anatômica ou fisiológica consistente para poder sustentar, né, uma patologia, por assim dizer, né? Então, ou um adoecimento, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, vejam só, né? Há uma premissa. Isto aqui vem de um estudo, né, de degeneração cerebral. Ele fala, para mim não é satisfatório, né? Eu vou negar isso. E Freud pensa assim, né? Então ele toma aquelas hipóteses existentes no momento e a construção do seu pensar vai se dar, né? Porque a gente vai ver que isso aqui tem tudo a ver com o postulado do inconsciente freudiano, que vai se dar, né, pelo estudo do que hoje nós conhecemos por neurose, muito diferente do Jung, que vai escutar pacientes que vivem outros fenômenos, né? E que, portanto, isso também tem a ver com a sua maneira de postular.
Então, né, aqui a gente tem o filme de John Huston de 1962, apenas um trechinho, né, que se chama Freud, Paixão Secreta, mas também é conhecido como Freud Além da Alma, né? É importante, porque quem não viu o filme, eu não preciso dizer, né, que tanto John Ford, que trabalham com a biografia do Freud, quanto o Huston, eles, né, fazem uma biografia super aprimorada, né, baseada em as biografias do Freud, né. Vale lembrar também que Sartre escreve também a biografia do Freud, então muitos se interessaram, né, por este homem, como ele chegou a postular o que ele postulou, né, que não foi o único, mas foi um dos que ganhou uma sistemática dentro de uma área nova, né, que vai então começar a postular a ideia de que, né, existe um processo mental, né? Então, mente vai começar a ganhar algumas caracterizações, e aqui a gente vê no filme, então, né, o Freud com a Marta, né? Vamos ver se dá para passar um pedacinho dele, né? E nós entendermos, então, aqui os seus postulados, na medida em que ele sai do estudo de Charcot, né? Ele deixa o estudo de Charcot porque a histeria ela promove, né? Vocês sabem que o sintoma ele deixa de existir temporariamente, depois a paralisia volta, a cegueira volta, né? A gravidez que na verdade não tem ali um feto, mas tem toda uma modificação no corpo, como se a mulher tivesse grávida, né? Ela volta a existir de novo. Então, Freud diz, né, como todo sistemático e como todo médico, né, o fenômeno não deixa de existir, ele continua, persiste, vem mais forte às vezes, portanto, este método não é um método totalmente válido e ele se volta de novo a outras pesquisas, né, e começa a perceber que existem camadas mais profundas, né, e aí ele começa então a dar atenção para o xiste, né? Aqueles tropeços de palavras que a gente tem, vai falar uma palavra, fala outra, para as piadas, né? Que ele diz que o sujeito na piada fala aquilo que ele não falaria, né? Se não fosse pela piada, então ele vai colocar o quê? A linguagem, né? Como um dos pontos, né? Que vai embasar o seu conceito de inconsciente, porque ele já está dizendo que a linguagem, né, dá acesso ao inconsciente, até Lacan falar que linguagem é o inconsciente, né? Mas ele vai deixar essa pista interessante aqui, né? Então vejam como isso aqui vai ocorrendo e ele vai, né, tendo muita paciência, né, para ir escutando e passando da hipnose, né, para perceber que ele escuta aquelas mulheres que têm um relato e uma história e uma narrativa, que é outra palavra-chave da sua escuta, e é que ao narrar o que acontece com o sofrimento delas, elas se emocionam, né, em várias emoções intensas e diferentes, e ele penetra então, né, as emoções como fazendo parte daqueles fenômenos de paralisia, e portanto corpo e emoções se aproximam muito nesse entendimento freudiano que a neuropsicologia resgata depois por outras vias, né? E a gente vai ter finalmente, né, ele dando grande importância para a narrativa e para os seus personagens, e ele vai perceber então que aquelas mulheres, e nessas alturas não são só mulheres, já são mulheres e homens, né? E não é só a Dora, mas é um conjunto grande já de pessoas que vêm para que ele as assista, né? Ele vai perceber então que aquelas pessoas dão um lugar para ele na sua narrativa, né? E este lugar que elas dão para ele, né? Este papel que elas dão para ele é um papel então no qual ele ocupa, né? Um personagem da sua narrativa, né? E ele vai começar a entender então que elas transferem para ele, né, sentimentos, lógicas, ideias, né, como fazendo parte daquela história, né? E aí tá de forma muito resumida um percurso,
né, que eu falei de maneira muito sintética, mas que vai ocupar lições de psicanálise, né, em grande proporção, o texto dele, né, para explicar toda essa construção, né, do inconsciente, desde lá, né, daquelas primeiras pacientes, né, enviadas para ele, né, e todo o preço que ele pagou, né, porque ele ficou extremamente desacatado, desconsiderado, né, até que ele é chamado pelos médicos da própria Sociedade Vienense Médica, né, que o expulsaram, mas que indicavam pacientes para ele. Alguns desses médicos, como o Meinet, né, diz para ele, né, o que é que ele está mexendo, se ele sabe o que ele está mexendo, né? Então, eu vou ver aqui se dá para passar um pedacinho apenas da conversa do Meinet com ele, que é então um membro da Sociedade Médica de Viena, né, um dos que o expulsou dessa sociedade quando era presidente, né, dizendo então para ele, né, que os médicos já sabiam daquilo tudo, né, mas que não cabia, né, a os médicos trazerem à tona, né, aqueles fenômenos que estavam logo abaixo do sintoma médico, né, que não caberia porque isto mudaria a humanidade, a visão de homem, né, e, claro, desconstruiria parte da medicina e da sua credibilidade, né? Esse é um dos problemas. Então, vamos ver aqui se dá para passar. Gente, está entrando para vocês ou não? Alô? Atención los ciegos. Les ordeno que vean. Los Só o paralíticos. som, professora. Tem som? Só o som. Vamos, vamos. O slide não corresponde, professora. Pode ser isso. O slide não está correspondendo. Vamos, vamos voltar. Gente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que ir voltando, tá? Eu não tenho muito como não voltar. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo aqui trazer o som. Ah. Queridos, vê se entrou. Voltou para vocês o filme ao qual eu estava me referindo? Se alguém só me der um sinal, Tá agradeço. no slide correto, professora. Tá no slide correto. Perfeito. Muito obrigada, Juliana. Então, vamos lá. Eu não sei se eu consigo o som. Será que a gente consegue aqui? Porque minha base aqui não está voltando, mas eu vou tentar. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo entrar no som aqui. Seria bom. Coloca a tela inteira. Eu vou tentar. Peraí. É que ele não entra. Me va a hipnotizar. A mi orden, a dormir. Não entra, né, pessoas? Não entra o som? Entrou, Peraí, opa. entrou, parece que entrou o som, sim, professora, Entrou o som? do vídeo. Sim, ele não tá correndo o vídeo, né? Só o som e a imagem Atención É. O vídeo da não tela. los corre. ciegos. Les ordeno que vean. Los paralíticos, preparados. Paso ligero. Un, dos, un, dos. Não? Não, queridos? Não entrando? Le saludo, Freud. Ele tá em Conquistador espanhol, de né? la neurosis. Como si supiera lo que es. Espera um pouquinho. Igual que Charcot. Es una forma de hacer. Espera um pouquinho, me diz. Não está entrando som, não está entrando imagem, o que que Tá está entrando? entrando tá entrando o áudio em espanhol, mas o filme não tá correndo, professora. As imagens não estão correndo, né? Tá só a foto do teu slide, sabe? Sim, entendi, sim. Vamos tentar de novo aqui. Vamos ver se ele corre agora. Gente, por que que não entra isso aqui? Ó, tá vendo? Não dá. ¿Me va a hipnotizar? Embaixo. A mi orden, a dormir. Atención los ciegos. Les ordeno que vean. Los paralíticos. Então, É, nada. continua da Continua. mesma forma, professora. A foto, É, né, do tá. filme Então, e ok. o áudio. Então, queridos, e como depois a Caris
Eu envio para ela e já enviei hoje Tá, joia. também para vocês, tá? Porque eu acho que vai atrapalhar e ¿Preparados? eu vou tocar aqui, porque senão não vai dar tempo da gente discutir. Acho que eu Tá. já coloquei o principal. Vale a pena vocês verem o filme, porque vocês veem todo o diálogo dele com o Menê, e o Menê então fala para ele sobre o postulado dele do inconsciente, dá essa definição, e diz para ele então sobre essa questão complicada da medicina, tá? Não vai atrapalhar nada. Eu vou subir então o próximo slide para a gente ter tempo de ir terminando o Freud aqui e a gente começar a discutir. Bom, ó, vê se entrou aqui no inconsciente freudiano. Ok, professora. Perfeito, Ju, obrigada da força. Então, assim, o inconsciente freudiano, então, né? O postulado do Freud é que, né, existem determinados desejos que são intensos, né, que vive, enfim, na natureza profunda de uma pessoa, né, tais desejos não são admitidos, né, pela superfície, né, da vida psíquica ou, né, da mente. O fato deles não serem admitidos na mente, deve existir alguma coisa que se contraponha que a pessoa tenha esses desejos. Pode ser para ela traumático ter esses desejos, então vejam bem, o trauma não é um acontecimento exterior, né? O trauma para Freud vai ser uma pessoa descobrir que ela tem determinados desejos, determinadas disposições, né, que ela mesma não vai concordar e não vai aceitar em si, né? Portanto, isto gera um conflito, né? E isto é traumático, né? Volto a dizer, o traumático não é o exterior, pode ser desencadeado pelo exterior, por acontecimentos, não é um novelão, né? Mas é uma vivência interna de discórdia profunda do eu com ele mesmo, né? Do eu com os seus próprios desejos. Isto é traumático, né? Para o interior, né? Isto é algo doloroso, né? Algo desprazeroso, doloroso, né? Desejar, né? Amar alguém que não se pode, desejar ter relações sexuais com alguém que não se pode, né? Desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, etc, etc, e outros desejos agressivos, né? Que mais tarde Freud vai trazer, parricídio, filicídio, né? Ele vai pegar pesado, né? Em termos de desejo e Melanie Klein depois, né, vai aprofundar a inveja, vai aprofundar a voracidade como desejos também difíceis de lidar, né, essas forças psíquicas violentas, né, e isto então vai entrar em choque dentro da mente, né, que eu possa sair de mim, possa ter em mim algo assim, né? Então, isto vai ser traumático para a mente, né? Dentro da sua história, né? Pessoal, no momento em que acontece, numa circunstância em que acontece, e vai haver, então, o recalque deste desejo, né? Então, Freud começa a dizer, né, que o inconsciente, ele circula neste movimento, né? Movimento, uma ideia forte de herança do 16, do 17, é dinâmico, é movimento. A ciência pensava fenômeno já em termos de movimento, né? Portanto, o inconsciente, né, ele é esse jogo entre o desejo, né, algo que se opõe ao desejo, o trauma da mente enquanto uma experiência traumática da vivência daquele desejo dentro de um contexto de história pessoal, né, que vai levar então a um recalque, né? Então aí a gente tem as primeiras ideias já que também estão nas 5 lições de psicanálise, né? Já a ideia de que nestas camadas mais profundas da mente algo ocorre, né? Opa, vamos lá. Oh, aqui. Vamos. Então, né? O Freud vai então dizer que todo sintoma, né, é uma mensagem cifrada, né, dentro deste modelo do inconsciente que ele está formulando agora, né, é uma mensagem, né, das camadas profundas que estão em conflito com as camadas percorridas pela cultura, pela educação, né, pela sociedade, pela forma que o sujeito vê ele mesmo,
né? Ou a forma como ele se imagina ser, né? Então a gente depois, mais tarde, vai ter um Jacques Lacan construindo toda a ideia de um imaginário que o sujeito tem dele mesmo, né? Que não é, ele não é o imaginário, mas o imaginário faz parte do que ele acha que ele é, né? Suas ilusões sobre si mesmo. Mas em Freud, né? Portanto, a gente vai ter o conflito que ocorre no interior do sujeito desencadeado por elementos externos ou internos, mas que o importante para Freud é o quê? O que ocorre no interior do sujeito, né? Vão haver defesas, né, para que o sujeito não perca o equilíbrio, né, para que o sujeito não perca, vamos dizer, aquele impacto não seja tão desequilibrador para ele, né? E esta defesa, então, vai ser uma defesa que ela vai ter que contemplar, de um lado, um senhor que nunca vai parar de perturbar, que vai eternamente perturbar, porque ele está dentro do tempo sem tempo, que é o desejo. O desejo está dentro de um tempo sem tempo, não há morte do desejo. O desejo é contínuo, né? Ele pode mudar de objeto, ele pode mudar de alvo, mas ele está lá continuamente, né? E Freud vai então pensar que esses desejos, que são desejos da época, extremamente vinculados a uma sexualidade, uma agressividade muito, muito então recalcadas, né? Elas vão exigir, portanto, uma defesa para que, né, contemple essa força do desejo que nunca para de existir e, de um lado, as necessidades de sociedade, de cultura, de ordem social, de construir uma imagem bacana de si mesmo, né? Então, eu vou ter o quê? Um acordo. Um sintoma é um acordo, é sempre um acordo entre as forças do desejo e as forças sociais que um sujeito tem como referência para si mesmo. Volto a dizer, né? Estou sendo repetitiva aqui, mas isso é importante para a gente ver a construção do Jung. Olha como em Freud, né? Isso aqui é pessoal porque ele traz a cultura, mas é a leitura do sujeito. Volto a dizer de novo, ele traz a cultura, ele traz a sociedade de época moralista, né, de Viena, do final do 19 e 20, né, que tem muita literatura sobre isso, que é interessantíssimo como eram esses cenários, né, onde Freud estava construindo tudo isso, atendendo esses pacientes, né, e, né, então é um conflito interior entre as forças do desejo, contínuas, intensas, fortes, né, que mais tarde, né, ele vai dizer o que que é isso aqui, né, que nome que eu dou para essas forças, porque elas são animalescas, mas elas também são forças já moldadas por uma representação que o homem faz dos acontecimentos, né? E aí ele vai cunhar lá, enfim, o termo pulsão, que não é instinto, é pulsão, né? Porque ela tem essa bifaceta, a faceta da cultura e a faceta do instinto, a faceta da animalidade do homem, né? E este conflito, portanto, ele vai gerar, né? Aquilo que é, então, um sintoma. O sintoma é, portanto, um acordo de forças entre o desejo e a ordem social, as necessidades sociais, e mais tarde, na sua segunda postulação, né, a necessidade de autoconservar-se vivo e autoconservar-se como ser social, ser aceito pela sociedade, né? Então, essas defesas, né? Os sintomas são defesas, portanto, são linguagens cifradas já de um processo longo de acordo entre dois senhores, forças sociais, né? De civilidade de um lado e forças, né? Do desejo de outro. E isto vai se dar numa linguagem, né? A linguagem que o inconsciente fala para Freud, a linguagem dos sintomas, a linguagem dos sonhos, a linguagem do xiste, né, a linguagem dos atos falhos, né? Então é uma linguagem pela qual o inconsciente fala, né? E mais tarde ele vai dizer, né, a neurose é um modo de fala do inconsciente, que é uma defesa, né? Seja na sua forma que ele estuda obsessiva ou a primeira dentro dos seus estudos, que é mais conhecida como histeria e que ocupa grande parte
do primeiro volume das obras completas, na qual ele se dedica a contar muito dessas descobertas, né? Ok, vamos voltar, eu já estou caminhando, já a gente faz a parada aqui já já, tá? Estou terminando o Freud. É o último slide sobre o Freud. Eles aqui no meu cabelo? Olha, mãe. Ô, queridos, olha o microfone, por favor, né? Então, vamos ver agora aqui nessas pequenas highlights, nessas pequenas pontuações que eu estou fazendo, né? Que Freud escreve em 1905, na verdade, publica, né? Escreveu antes, né? A interpretação dos sonhos, né? A interpretação dos sonhos, vocês vão ver que o primeiro capítulo inteiro ele se dedica a negar todas as teorias que ele vai, uma por uma, sistematicamente, né, colhendo tudo que havia sobre os sonhos, né, e ele vai negar todas elas, e o primeiro capítulo inteirinho é uma negação de tudo isso, para começar a se perguntar, afinal das contas, o que é este evento noturno chamado sonho, né, que é a camada profunda, portanto, né? Então, uma camada intermediária que ele entendeu pela hipnose de Charcot, uma camada de consciência acordado, né, do sujeito desperto, e uma camada profunda, que é o sonho. Vejam, portanto, uma composição espacial, né? Uma composição espacial, mas temporal também, porque a consciência obedece à temporalidade do relógio convencional, 24 horas, 48, daí por diante, né? A, vamos dizer, o que nós vamos chamar desta camada intermediária, ela tem um tanto de funcionamento diário de 24 horas, governado pelo dia a dia da sociedade, outro tanto ela tem fenômenos do inconsciente, por exemplo, imaginação, devaneio e principalmente um conjunto enorme de fantasias que já estão obedecendo à camada profunda, né? E esta camada profunda é atemporal, né? Portanto, não há morte nela, né? As coisas não deixam de existir, as coisas são geralmente, né, dinamizadas nesta camada profunda, né? E estão lá e abrigam grande parte dos desejos. Mais tarde, ele vai dar nome para essas camadas: consciência, pré-consciência, que é uma herança de Charcot, e depois, né, o inconsciente. Então, este modelo, né, primeiro, porque vão haver pelo menos três, há quem já sustente mais que isso, tá? Mas eu estou falando porque até as três gerações principais pós-freudianas nós sustentamos três modelos, depois isso muda um pouco, né? Assim como junguianos e pós-junguianos, a imagem, quer dizer, o conceito vai mudando, a epistemologia vai mudando também, né? Não é que uma vez formulado ficou lá. Freud é extremamente mutável em alguns itens dos seus postulados, então vamos tomar cuidado, porque ele está sempre respondendo a novos fenômenos. Então, enquanto modelo mental, né, Freud postula esse primeiro modelo universal, porém, enquanto experiência pessoal. Quem vive, a vive pessoalmente, né, na sua unicidade, né, na sua história pessoal. Um inconsciente, portanto, singular, que singulariza o sujeito, e que Lacan também vai partir desta singularização, né, dentro da sua revisão freudiana, né? E ele, ao mesmo tempo, enquanto postulado teórico, ele tem uma visão de que todo homem teria estas três, vou chamar assim, tá? Camadas de espaço-tempo, né, na sua mente ou na sua psique, né? Então, isto é importante. O sonho, o sintoma, os atos falhos, a transferência são modos de acesso a esta camada profunda, né? Sendo que a relação da transferência, onde alguém dá um papel, né, para o outro e para o terapeuta também, mas não é só para o terapeuta, né? Uma mulher pode ver no homem pedaços, né, do seu pai, da sua mãe, né, de relações que ela viveu, de desejos que ela tem para com ele, vice-versa, um homem também, uma criança, um adulto, isso não tem idade para acontecer, né? Segundo Melanie Klein, aos 6 meses a transferência já está firme e forte, ela sustenta isso na observação, né? Então é importante, né? A gente já vê um bebê transferindo, né?
vamos dizer, situações do seu interior, em mais de 90 tipos de choro, né, que a gente vem estudando hoje, então isso já são desenvolvimentos posteriores destes postulados iniciais, né? Então, este dar ao outro um papel, né, dentro da minha relação com ele, né? E volto a dizer de novo, não é só no exterior, é no interior, né? Tem uma imagem da mãe exterior, mas tem uma imagem da mãe interior. E quando a gente não para de pedir desculpa para nossa mãe, a gente está tentando, né, reparar, como diz Melanie Klein, a mãe interior, porque a exterior já provavelmente já perdoou, já nem sabe mais do que a gente está falando, já está de saco cheio, né, de tanto que a gente pede perdão, né, e uma culpa inacabável, neurótica que a gente pode ter. No entanto, né, a gente está tentando reparar a imagem interior que está maculada pelo desejo. Que desejo? De agressividade da mãe, né, de concorrência com a mãe, de competição com a mãe, de querer que a mãe deixe de existir na nossa vida para a gente viver uma vida melhor e daí por diante, né? Eu vou parar aqui, mas é algo assim, né? Então, a transferência é também um método investigativo. Vamos abrir 10 minutos para comentários, perguntas, antes, né, de eu convidar vocês, né? Vou deixar só essa foto aqui que é tão bonita. Vamos lá, né? Para entrar, né, no Museu do Inconsciente, na Anísio da Silveira e no Jung, né, com outro postulado. Gente, alguém quer comentar, alguém quer falar, alguém quer trazer alguma experiência? Uns 10 minutos aí antes da gente avançar para o Jung. Eu que não estou escutando, tem algo de mudo aí. Gente, provoquei tanto vocês, ninguém. Nossa, vocês estão me ouvindo? Alô, tem gente aí? Ouvindo, professora, estamos aqui. Gente, então, tá claro? Eu vou tocar aqui, tudo bem? Aí deixo o tempo para o final. Faz isso, professora, porque o conteúdo está muito bom. Ah, que ótimo, que bom. Eu também precisava desse feedback que a gente está se entendendo, pelo menos com algumas pessoas aqui. Então vamos nós, né? Então vamos pensar Jung agora como, né, é um pouco sua jornada, né? Então, né, o livro lindo da Anísio da Silveira, né? Jung, Vida e Obra, que continua sendo reeditado, é fundamental, conceitos básicos do Jung, né? Então vamos lá, né? É, como é que Jung começa, né? Ele começa a sua escuta profunda, né? De fato, quando ele estava talvez aí mais apto para escutar aquilo que ele tinha ouvido falar, né? Através de Freud, também dos sonhos, e ele também estava lá estudando sonhos como bom psiquiatra, né? Na Suíça, no Hospital de Burgosli, basicamente, né? Jung não estava estudando o que nós chamamos hoje da neurose obsessiva, nem da histeria, como Freud estava lá estudando profundamente, né? Ou as fobias mais tarde, Freud, né, traduzidos em diversos casos que Freud escreve. Jung estava com os psicóticos, né, os denominados esquizofrênicos, ouvindo o que e vendo o que, escutando o que? Delírios, alucinações, sem explicação pelos modelos médicos e, portanto, outro tipo de fenômeno, né? Ele não estava vendo aqueles sintomas de paralisia ou sintomas, vamos dizer assim, da histeria, né? Por assim dizer, ou da neurose obsessiva, né? De organizar, de ficar, né? Com o que nós chamamos hoje daqueles pensamentos que não param de passar e fala para o sujeito assim, né? Lave, 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 porque está sujo. Hoje, traduzindo para hoje, emagreça, 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 porque você está gordinho, você está gordinho, você está gordinho, né? Ou vigie seu namorado, vigie, vigie, porque tem alguém, né? Ou se acontecer alguma coisa com seu filho, você é culpado, culpada, culpado, culpado, né? São pensamentos que não param, de vir à mente e atormentam, como a gente diz, né? Como acontece na neurose obsessiva, e daí para o sujeito se livrar daquilo é um problema, né? Bom, eu acho que tem a Eli ali que quer falar. Eli, vamos lá, antes de entrar assim no Jung. Eu acho que é Eli, se não me engano. É só abrir o microfone. Peraí. Oi, desculpa.
Tá, eu fiquei com bastante dúvidas, né? Não dúvidas, como você disse, você provocou bastante, né? Aham. Eu, no Freud, e aí eu gostaria de fazer umas perguntas, né? Sim, Se vamos for lá. possível. Então, eu fiquei na dúvida, professora, é o seguinte, primeira coisa, eu ouvi dizer, né, que o ser humano, todo ser humano tem agressividade, né? Uhum. A energia agressiva, não sei se é energia, né? Mas tem vamos lá, esse componente agressivo dentro da psique, né? É, É, um desejo de agredir, né? Ok? Uhum. desejo. Isso mesmo. É assim. Tá, É horrível assim. isso, mas tudo bem. Eu também, né, não é muito simpático, mas né, é só olhar o Assim, trânsito aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente não tem muita dúvida. Tudo bem. São sim, agressões meio gratuitas, assim, né? A gente fala, será que ele brigou com alguém, tá descontando o trânsito, né? Mas ele isso, aproveita o trânsito. é verdade, é verdade. Bom, desejo, então tá. Aí eu fiquei um pouco na dúvida sobre a questão do seguinte, a diferença entre pulsão e instinto. E Uhum, se a senhora pudesse falar brevemente, se uhum, a agressão é que é algo natural, né, como vocês colocam que é algo natural, talvez atrelado ao instinto, não sei, mas uhum, se é diferente de violência, porque me uhum, parece que a violência é algo mais fabricado uhum, culturalmente. Não sei, tô uhum. querendo saber. Bom, por enquanto acho que é só. Tinha outras perguntas, mas agora é muita coisa, né? Tá bom? Se eu lembrar, eu falo. Não, mas vou tentar por aí, porque tá tão rico, né? Que eu acho que dá oportunidade aí. Então vamos nessa. Então, o desejo, né? hum, É um pouco diferente da gente chamar, por exemplo, quando a gente fala do desejo, a gente tem que decompor um pouco ele, né? Desejo é uma coisa, necessidade é outra, demanda é outra. Vamos começar por aí para chegar nas pulsões. Então, quando você fala que você tem necessidade de comer, você não tem, né, uma demanda por uma pizza crocante maravilhosa, certo? Você tem uma necessidade de comer, é basal, porque o organismo perece se ele não tiver um grau de alimentação necessário. Então, você está falando de manter a vida. Quando você está falando que você tem vontade de comer uma pizza e que é isso que hoje você está com vontade de comer, você já está falando de uma demanda, né? Entre o cardápio que você poderia escolher, você escolhe, por exemplo, lá uma pizza de um sabor X, Y, Z, ou lá o que você gosta, qualquer coisa assim. Espero que você coma pizza. Enfim, para pelo menos, né, ser melhor que estou falando aqui. Mas a gente pode transpor isso para bolsas, sapatos em mulheres, né? Ou em homens, enfim. Bom, e aí, quando nós estamos falando do desejo, nós não estamos falando dessa pizza que a gente fala assim, quero uma pizza margarita, ou quero uma pizza de mussarela, ou etc, tá? Você está falando daquela pizza que é a melhor que você, no imaginário e na sua vida, você já comeu ou pretende comer. Você está falando daquela que te daria o maior gozo e o maior prazer possível. Sorvete mais gostoso do mundo para você, né? É disso que você está falando. Quando nós estamos falando de desejo, nós estamos falando de uma construção que compreende o imaginário, que compreende uma fantasia mental do que é uma pizza maravilhosa, né? Não o sabor que eu vou escolher, que é uma demanda, né? Se é macarrão, se é pizza, e que sabor, e que jeito, é carbonara, alho e óleo, sei lá, enfim, mil coisas aí, tá? Olha só como é diferente. Por que que eu tô falando isso? Porque quando Freud foi falar da ideia de que o homem tinha uma pulsão e não um instinto, ele está dizendo que o homem não come apenas porque tem fome. O homem não mata apenas para se defender. O homem não quer acumular de bens aquilo que ele precisa para sua sobrevivência. Ele quer mais. Ele quer muito mais. Por isso que Lacan começa a postular uma coisa que chama além, mais além, porque vai além. Não é a necessidade de sobrevivência, senão o instinto daria conta, né? Não é se trata disso de ver uma leoa caçando para dar para os filhotes, né? Ou um leão brigando com o outro para a posse do território.
né? O homem, ele não quer apenas o território onde ele possa sobreviver, né? O homem quer a Ucrânia, o homem quer o Havaí, o homem quer, entende? O homem quer, ele não quer aquilo que, né? Ele quer aquilo que permita a ele estar no topo, né? Então, nós já estamos falando de uma demanda que, né, alcança o desejo dos líderes mundiais, né? Qual é o desejo que está na cabeça do Vladimir Putin? Qual é o desejo que está na cabeça do Xi Jinping? Qual é o desejo que está na cabeça do Donald Trump? Desejo, não é necessariamente a necessidade. Olha a força da guerra, né? Porque a guerra disse, vocês poderiam ter resolvido alguns conflitos sem guerra, mas vocês optaram pela guerra. Então, né, por isso que nós percebemos que o homem é um ser um pouco diferente dos mamíferos. Ele é um mamífero, mas ele é um ser distinto. Então, vamos lá, Freud diz instinto não dá conta para descrever o homem. Eu preciso dizer que quando o homem se movimenta na direção de um alvo, ele se movimenta porque ele tem, né, uma força na qual estão acopladas a sua fantasia, né, estão acopladas à construção mental daquilo que ele deseja alcançar e estão acoplados, né, uma fantasia grandiosa do máximo poder, do máximo de satisfação, do máximo de prazer possível. Eu não quero saber do princípio da realidade, eu quero saber do princípio, né, da satisfação, né, daquilo que tá dando para entender? A diferença entre pulsão e instinto não dava para ficar com o conceito de instinto, né? Tinha que É. caminhar para pulsão, né? Uhum. Então, você vai vendo como isso aqui vai toda uma lógica de construto epistemológico muito forte, né? Então, a pulsão é um conceito construído numa epistemologia que contempla a faceta biológica do homem, vai contemplar a faceta social do homem, vai contemplar a imaginação, a cultura e basicamente a fantasia do homem, né? Por isso que o Freud vai dizer, né? Nunca você sabe com quem você está na cama, porque biologicamente você está vivendo uma coisa, na relação você está vivendo outra, que é a demanda, mas na sua fantasia você está com alguém que é melhor você não ousar falar, porque nunca é exatamente com quem você está dormindo, né? Então, quando o Freud começa a falar isso, não é uma coisa muito fácil para a moral vienense, né? Entende? Então, agora vamos lá. Para a consciência humana, é violento ter certos desejos. É violento para a consciência humana que eu queira, que estou com meu marido, mas que o meu inconsciente não dorme com o meu marido, o meu inconsciente está dormindo com o outro. E não é algo aceitável para para certo tipo de moral, né? Mas o Freud não está dizendo com isso que eu vou trair meu marido, ele está dizendo que o meu inconsciente dorme com quem ele quer, né? Com quem ele, na verdade, quer não, com quem ele deseja. Eu durmo com quem eu quero, eu consciência. O meu inconsciente dorme com quem ele deseja, né? E a vida social me diz que meu marido é esse ou esse, certo? Então, que eu tenho necessidade, talvez, de ter um parceiro, socialmente falando. Ou não, né? Mas olha só que interessante. Não sei se está claro que nós estamos falando de ordens completamente diferentes e ordens que estão em choque dentro do sujeito e que, portanto, dentro do sujeito há violência. Primeira coisa, é violento para o sujeito esse tripartido, vamos dizer assim, né? Consciência, pré-consciente e inconsciente. O segundo ponto que eu queria dizer para você, né, é que vamos dizer, existe uma agressividade provinda da frustração do desejo, né? Toda vez que o desejo é frustrado, há uma agressividade. Mas vamos lá, essa agressividade não é simplesmente raiva, né? Essa agressividade pode tomar o contorno de ódio. Eu posso querer destruir aquilo, né, que me frustra. Eu posso querer tirar da frente. Eu posso querer que aquilo nunca mais exista, né? Porque assim eu não preciso desejar que o vizinho tenha um carro e eu não. Eu fico desejando que o vizinho, quem sabe, não consiga pagar o carro dele, bata o carro dele por aí,
Isto é o que a inveja faz. Mas É, vamos dizer que eu professora, seria uma diga, megalomania, porque o ser também pode. humano, é, o, o, Uhum, porque o ser humano, ele uhum, sempre quer mais. Então, isso. o outro pode ficar bem, mas Uhum, não melhor que eu, isso. Melanie Klein fez exatamente essa pergunta e chegou né? nas questões da inveja, certo? Isso, inveja. Isso. A minha mãe pode ter o alimento para dar, mas não mais do que eu tenho para dar para ela. Bom, nem vou falar onde isso vai dar, porque isso aqui é complicadérrimo só de ouvir, quanto mais o resto, né? Entende? Professora, certo, estou Diga. tentando acompanhar aqui, mas assim, fiquei um pouco na dúvida ainda, né? Acho que você vai explicar melhor, mas assim, vai acabar a Vamos explicação. lá. Talvez eu esteja me antecipando, mas assim, o que Não, estou não. É. entendendo, não sei se eu estou me antecipando, né? Mas parece Uhum, que o que eu entendi até agora é que assim, a agressividade e a violência uhum. não é só a agressividade e a violência, está atrelada o que é o pano de fundo, seria o quê? O desejo de obter algo, é isso? A violência, E você está falando que a agressividade tem um pano de isso. fundo que é o desejo, mas a violência também vai na mesma linha? Veja, vamos dizer que você ame muito uma pessoa, mas ela de repente entra em choque com você por alguma coisa. Vai, uma amiga que te decepciona. As meninas vivem muito isso na escola, tem uma fase que é pleno disso assim, né? Então, a tua amiga te decepciona, a tua amiga deixa uma ilusão, deixa uma desilusão vivencial na tua vida, né? Então, vamos Sim. lá. Você chora, você fica mal, você não acredita que aquilo aconteceu, eventualmente você vai buscar outras para se consolar, você vai ver filme parecido para ver se não é só você a única que foi rejeitada, que foi, bom, vai tentar se consolar de algum jeito lá. Tudo bem, tá? O fato é que aquilo causou uma dor interna e uma frustração. Então, Sim, você não fica naquela hora desejando para sua amiga tudo de melhor. é, Não, sim. então, precisa ver, dependendo do tamanho da desilusão, dependendo do que foi atingido, dependendo do tamanho do investimento libidinal que você tinha ali, quer dizer, quanto você amava, Uhum, quanto você investiu, quanto você jogou ali, a hora que vem a grande desilusão, certo? Então começa uhum, a mexer com algumas forças internas. Então, a dor vai gerar tristeza, mas a raiva vai gerar a vontade de agredir, de destruir, de liquidar a sua amiga dentro de você. Não é fora. Fora você pode falar, nunca mais vejo essa pessoa e tudo bem. Ela vive de um lado do mundo, eu vivo do outro, tudo está certo. Tudo bem? Este é um acordo social para não haver violência, certo? uhum. Sim. Dentro, né? Dentro. Você diz assim, nunca mais quero ver, nunca mais quero pensar, nunca mais quero investir. Nunca mais quero tocar. Nunca mais quero topar. Entende o que eu estou querendo dizer? Nunca mais quero comprar um presente. O que que você está tentando fazer? Você está tentando destruir aquela imagem dentro de você para ela parar de doer. Porque você não aguenta mais chorar, você não aguenta mais ficar pé da vida. Entende a violência que é tudo isso internamente? Isso não é simples. Sim. O dia que você vive um negócio desse, você fica cansada. Depois que você chorou até dizer chega, conversou com 50 outras amigas e desabafou, pedindo que todas ficassem do seu lado e contra a fulana, o que já é um movimento de vingança, diga-se de passagem. Entende? Você fala, tô morta de cansaço, eu vou dormir. No dia seguinte, Uhum. você amanhece com o corpo todo dolorido, qualquer coisa desse tipo, porque nós temos todos os fenômenos psicossoma, tá? Entende o que eu quero dizer? Que quando a gente está falando de violência psíquica, não de violência social, não de violência essa que a sociologia, quando se aproxima da psicanálise, vai definir aqueles grandes valores, que você ultrapassou o direito do outro, não é toda essa discussão sobre ética, não. Nós estamos falando da violência dos próprios fenômenos psicológicos internos. Isso a gente precisa entender. Que o sujeito sofre duplamente, ele sofre pela perda de uma relação social vincular, nesse caso que a gente estava aqui tentando exemplificar, mas ele perde também a imagem idealizada dentro de si. Ele perde também uma visão que ele tinha de amizade. Entende? Professor,
Oi, pode falar, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, Eli? Deu para caminhar um pouquinho, pelo menos? Deu. Tenho assim muito, ficou ainda muita coisa, mas eu entendo o tempo também aqui curto, né? Não vou ficar me alongando, também não quero ficar tomando tempo, mas realmente eu acho que é um tema que eu vou ter que gostaria de me aprofundar para poder entender um pouco melhor, assim, que eu acho que é muito muito complexo mesmo, né? É, Para falar é, aqui, porque pelo que eu estou entendendo, é muita complexidade, né? Da é, onde vem uma coisa, vem outra, né? Enfim. isso. É porque É, pulsão e instinto tá um pouco nebuloso para mim ainda, sabe? então, Para falar a verdade. então talvez está te É. faltando o conceito de representação mental, né? Aham. Vamos dizer, você tem o desejo, né? Mas você tem a representação desse desejo. Então, você fala assim, mas como é que é isso? Eu digo assim, então, de repente a Eli começa a assistir uma série, ela não para nunca mais. De repente ele gosta de um líder religioso, um pastor, um padre, ela não para mais de ouvir aquele padre, não para mais de ouvir as pregações. Tá dando para entender? Sim. Tem uma fixação, compreende o que eu estou dizendo? Tá fixado, quer dizer, você não sai daquele tema, você não sai daquela figura, ou Uhum. você não sai daquele filme. Então, isto Certo. vai dizendo para nós que é uma repetição de interesse, é uma repetição do movimento. Uhum. Percebe? Então, quando eu estou falando de pulsão, eu não estou falando só de instinto. Eu estou falando que o instinto encontra uma representação mental que faz ele ficar se repetindo, repetindo, até que você tenha a possibilidade de entender por que que você quer só ficar ouvindo a pregação daquele pastor lá. Por que que você quer ficar ouvindo o padre não sei das quantas, o padre Marcelo aí, que tem tantos fãs? Por que que você fixou no padre, entende? Não é o Uhum. padre que você está falando, é óbvio que não é. Você está falando da representação que você tem, e essa representação está colada com pelo menos com as três camadas. Então, ela tem algo a ver com desejo, ela tem algo a ver com demanda, e ela tem algo a ver com necessidade religiosa, o que quer que seja. Ela Uhum. é as três simultaneamente, entende? Ela é as três coisas. Então, eu não posso falar meramente de instinto, porque eu tenho que falar que um fenômeno pode ocorrer pelo menos em três dimensões dentro da mente, fora a social propriamente dita, né? Porque Uhum. Freud só vai falar de um inconsciente em termos mais sociais e abarcar em grande parte a cultura, vamos dizer, na segunda parte da sua obra, né? Uhum. Entende? Então eu já estou um Uhum. pouquinho mais avançada, em 1910, 1915, que aí ele começa a deslanchar. Aí eu vou ter muitas das questões que eu tenho sobre sociedade, sobre como é que eu me identifico com aquele padre, com aquele pastor, com aquele discurso, com aquele político, porque eu tenho uma Uhum. identificação com aquela figura e não com outra. Uhum. Porque tem a ver com o meu desejo, claro, tem a ver com a minha demanda, sim, tem a ver com a minha vivência social, aí, cultural, propagandística, os meus amigos que pensam assim, o grupo que eu pertenço, com que eu me identifico, que me dá o sentido de filiação, de pertença ao grupo, sim. Você percebe? Mas isso é a segunda parte da obra freudiana, né? Quando ele começou a tentar entender por que que a gente fazia, por exemplo, escolhas não, por que que a gente ficava fissurado em algumas coisas, fixado em algumas coisas, né? A neurose obsessiva foi conduzindo ele também a, não é? Por que que você fica lavando a mão, lavando a mão, lavando a mão? Por que que você fica lendo a Bíblia sem parar? Pois nem reflete sobre ela, nem coisa nenhuma, lê, feito um doido. Você fala, meu Deus, entende? Uhum. E daí por diante, Sim. compra sapato sem parar, bolsa, carro, não sei, micro-ondas, sei lá, cada um é louco aí de, não é? Arrebenta com o seu orçamento, não é racional, é pulsional. É pulsional, Funcionou. não é racional. Entendi. Uma pulsão responde à dimensão do desejo, à dimensão da demanda, passa pela demanda, porque em algum lugar você encaixa um sapato na sua vida, mesmo que você não precise mais de nenhum. Mas você fala, ele é lindo, eu vou usar assim, assim, assado. Não é? E passa também, né, por uma ordem de alguma necessidade, que seja a necessidade de andar com as suas amigas e usar o que elas usam. Entende? As Uhum. blusas que elas usam, o corte de cabelo que elas usam, o cabeleireiro, sei eu, não sei. Né? Os Tá, homens entendi. não vão nessas lojas de carro, mulheres também vão, mas homens vão nas lojas de carro, ficam lá horas, olhando o espelhinho do carro, se é esse ou aquele, eu falo, meu Deus, mas vai 2 horas que o sujeito está na frente do espelhinho lá. Bom, ele não decidiu ainda, né? Entendi. Então,
assim, não sei se eu vou falar besteira, mas assim, o instinto poderia estar ligado a algo que é mais do ser humano, mais natural, e a pulsão algo que é mais da nossa psique. Então, tem vários Isso, componentes, ok, inclusive culturais, sim, representação mental, traumas portanto, e psique, tudo. psique, Tá. né? Hoje, em termos contemporâneos, vai englobar o cognitivo, vai englobar, tá? Tudo isso aí, Tá. toda a parte cognitiva, de construção mental. Luiz, você ia falar alguma coisa? Aí eu vou voltar depois para o Jung, senão não vai dar tempo. Diga lá, Luiz, por favor. Obrigada. Tá, vou tentar ser breve aqui, desde já minhas escusas, porque eu nem sou formado graduado em psicologia, estou Hum, fazendo após em análise junguiana com a formação em psicologia analítica, tenho formação na área de humanas, academicamente falando, mas já era um autodidata em algumas coisas, mas peço escusas para se eu falar algo que esteja no uhum, nível fora do qual nós estamos aqui aprendendo e bebendo dessa fonte que a senhora está trazendo. Mas vamos lá, é o seguinte, voltando um pouco para a pergunta e o questionamento da colega, é, a energia, porque assim, para Jung fica, para mim está muito claro, e é muito claro que para Jung a energia, por exemplo, a libido é só parte da energia da psique, enquanto Freud já contextualiza tudo como a libido em movimento ali, né, no aspecto da concepção de energia, né, dele em relação à uhum, psique. Agora, uhum, em relação a Jung, ele já vai no nível mais profundo e já foi aí o grande ponto de dicotomia dele para com Freud, daí vieram obviamente outros. Mas a partir daí, Jung abordou essa dinâmica da energia de uma maneira diferente. Então eu pergunto o seguinte: a agressividade, é, ela difere da violência em termos de manifestação da psique? E por que que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, numa situação historicamente da humanidade mesmo, às vezes o próprio uhum, sujeito em que pese até tenha um certo equilíbrio em sua psique, não sei em que grau de individuação, mas tem algum já equilíbrio de desenvolvimento do seu contexto de ego e self, mas ainda assim ele pode se deparar em algumas situações na vida, como por exemplo uma guerra, para pegar um povo, uhum, vários povos estão em guerra atualmente, então assim, uhum, ou mesmo para a autodefesa, ou para a defesa da sua família, ou defesa de sua integridade física, ele pode usar a energia da agressividade. E que eu acho que é diferente da energia da violência, esse movimento, ele é diferente. Então, para mim, eu queria entender melhor do ponto de vista da psique, essa energia de uma e de outra em movimento, sabe? uhum. Ok. Bom, Jung vai te dar uma resposta, Freud outra. Vou tentar chegar no Jung e deixar a tua pergunta para o final, porque eu acho que dá para chegar perto. Pode ser, Pode Luiz? ser e gratidão. Ok. Pode deixar, porque a construção é um pouco diferente, mas dá para caminhar. Bom, então falamos um pouco, né, que a Nise da Silveira, uma psiquiatra, estava no Brasil também atendendo no Rio de Janeiro, pacientes também ditos esquizofrênicos aqui, né? E também o Jung lá, e depois eles tiveram uma ampla correspondência e dá para visitar o Museu do Inconsciente do Rio de Janeiro pela internet também, que é onde estão pela internet também, claro, dá para você ir pessoalmente, mas dá para ir pela internet, fazer uma volta no museu e você vai ver então muitas das obras, né, nas quais as representações do vivencial foram postas, né, por essas pessoas sobre a forma de arte, né? E aqui nós não estamos discutindo conceito de arte, de valor de arte, nada disso, né? Aqui o que interessa é a representação de vivências, basicamente inconscientes do sujeito, né? É, Minha uma, seriazinha, né? sobre uma ordem mais gráfica, né? Isso é importante, tá? Só cuidado com o microfone, tá, pessoal? Eu vou voltar agora aqui e tocar, né? Aqui também eu vou evitar de passar, porque para não perder muito tempo, depois vocês veem, isso aqui está na internet, e face a face a entrevista do Jung, a última dele, né? Está lá com as legendas na internet, e é onde ele fala, né? Exatamente, é a última, é a mais madura, a meu ver,
né? E é onde ele fala como é que ele postula o que que é o inconsciente para ele, né? Esse trecho aí que eu selecionei, depois, se for possível, enviar isso para vocês, né? Aí vocês clicam, porque se der tempo eu volto aqui, mas é que há muita coisa, tá? Então, como Jung escutava, volto a dizer, né, os delírios, né, as narrativas, né, das pessoas que são esquizofrênicas, né, e muitas vezes o discurso esquizofrênico, ele traz muitas fantasias de violência, né, por exemplo, ele pode dizer, vou contar alguns trechos aqui, que ainda ficam muito fortes na minha mente, porque é difícil a gente esquecer delírios de pacientes, né, por exemplo, eu estou indo para o aeroporto de Guarulhos porque, né, vai baixar ali no aeroporto um avião, né, cheio de soldados agora do país inimigo e eles vão invadir o Brasil. E eu sou um agente que pode impedir que esse avião pouse, eu vou avisar a torre, né? E aí é muito importante, né? Porque o Deus tal me avisou que eu tenho que fazer isso e tal. Assim, né? Isso são as 3 da manhã, você está atendendo e toca o telefone, e você escuta essa história, Alguma coisa né? vem aí no meio da manhã, né? Pessoal, tem um microfone aberto, queridos, por favor, dá uma olhada para mim, por gentileza. Então, assim, é algo interessante, né? Porque a pessoa de fato está falando de um construto que ela está fazendo, né? Em algo que ela crê, mas em algo que a violenta enquanto sujeito social. Porque às 3 da manhã você se dirigir para o aeroporto de Guarulhos, que está fechado, né? Que nem em funcionamento está, que você tem guardas ali zelando, que a pessoa vai parar, vai entrar, tentar entrar lá com uma imagem dessa, né? Quando muito ela está violando as condições sociais, de que às 3 da manhã, aeroporto fechado, né, você não pode entrar, etc, etc, e coisas assim do tipo, né, e ela está violentando o sono dela, e ela está violentando, né, aquilo que é, né, os dados de uma realidade que não a realidade interna, porque aquilo é uma realidade interna, mas não é uma realidade externa, né, aquilo é uma realidade na qual se crê, mas não é uma realidade exterior, né? Então, como Jung escutava e diz da onde vêm essas histórias, né, fabulosas, fantásticas, né, essas histórias que são uma perturbação para o funcionamento da mente, que se afasta da realidade, né? Basicamente, ele escutava isso durante muitas horas na sua semana, e ouvia muitas histórias também que ele foi pareando, né, com a mitologia que ele conhecia, a mitologia nórdica, europeia, oriental, ocidental, né? Jung era um grande estudioso de mitologia, né? E ele foi descobrindo que boa parte da estrutura de alguns dos delírios, né, coincidentemente eram também, né, estruturas mitológicas, ou seja, apareciam personagens mitológicos vestidos de outra coisa, né, ou vestidos de forma muito semelhante nos delírios dos pacientes que ele ouvia, né? E Jung então começa a dizer que nesta camada, né, do que seria a camada mais profunda, né, que aparecia nos sonhos e que ele percebe também que aparece nos delírios, nas alucinações, portanto, o acesso a essa camada mais profunda, ele começa a pensar, né, que nesta camada existem mitos, né, existem histórias, talvez, que a humanidade formulou, né? Existem talvez memórias dessas histórias ou resquícios dessas histórias, né? Então ele começa aquelas primeiras tentativas de entender esses fenômenos, mas, né? Jung faz um segundo movimento como cientista, que é começar a se corresponder com gente de vários lugares do mundo, né? Com outros médicos que escutavam também pacientes com este suposta perturbação ou até um diagnóstico, né? E ele nessa encontra a Anísio da Silveira e vários outros. E a Anísio da Silveira, né, começa então a mandar para ele os relatos dos sonhos de pacientes. Jung tem muitos, né, milhares de relatos de sonhos enviados para eles do mundo inteiro, e ele começa a parear. Ele começa a fazer o que é também uma resultante do 17, que são analogias de relatos, né? A gente começa, no 17 eles faziam analogias de relatos de viajantes dos mares, né? Quer dizer, o que tem de comum. E ele também faz isso com sonhos, e começa a ver o que tem de comum
e para surpresa dele, ele começa a descobrir muitas coisas, né? Fenômenos mentais que ele fica um pouco espantado, né? Segundo o relato dele mesmo em Memórias, Sonhos e Reflexões. Porque ele diz, olha, é o seguinte, né? É um livro autobiográfico, desculpa. Então, ele começa a dizer algo assim do tipo, olha, fulano de tal que sonhou lá aqui em Burgosli, por exemplo, né? Teve um irmão dele, né? Irmão de sonho, né? Que sonhou algo com a mesma estrutura lá no Brasil, não sei das quantas. Outro lá na Austrália, outro lá na Alemanha, outro lá não sei na onde, né? Porque eram milhares de correspondência e ele começa a parear isso. Então ele começa a dizer que o inconsciente, né, não é só pessoal, mas que existem inconsciente, denominado por ele coletivo, porque existem camadas desse inconsciente que pertencem ao homem letra maiúscula, né, e que essas camadas do inconsciente então podem se manifestar. Então, ele começa a traçar uma cartografia desse inconsciente, portanto, né? E basicamente através de sonhos, e sonhos são imagens. Mitos se expressam mais do que narrativa por imagens, né? Então, veja, o estudo da imagem no Jung, né, já deu aí inúmeros mestrados, doutorados e dará provavelmente outros, né? Porque para ele a imagem é algo próprio da representação do fenômeno, né, do inconsciente, né? Não é só do inconsciente, mas ela é, vamos dizer assim, algo muito privilegiado, né? Então ele vai dizer estas camadas profundas que são camadas da humanidade, por assim dizer, e que podem também parte delas se manifestar em sonhos, em delírios, em alucinações, né? Ela é uma mensagem dessas camadas profundas, né? Ela traz, portanto, né, essas construções mitológicas, né? E elas trazem seus significados também. Então, para Jung, né, por ter escutado mais esquizofrenia, né, o Freud é muito atento mais tarde, quando ele vai escrever, né, já a introdução ao narcisismo, ele já vai muito linkar com a paranoia e a esquizofrenia, mas de outra maneira, outra resposta que ele vai dar para isso. E Jung vai dizer, a camada profunda, para mim, é diferente de Freud. Olha só como vai aparecendo. Porque para mim não tem lá sua sexualidade, para mim não tem lá sua agressividade. Para mim tem lá histórias mitológicas de como o homem sobreviveu, de como ele pensou que era o cosmos, tem cosmos visões, tem visões de deuses, tem visões de forças que ele imaginou serem sobrenaturais, ou que ele percebeu, ou que ele viveu como sobrenaturais, porque onde é que começa isso daqui? Né? E onde é que termina? Quem é que vai dizer, né? Onde é que começam essas camadas profundas do homem? Nós, né, que somos descendentes de supernovas, já fomos pedaços de estrela, quanta memória tem nós do próprio cosmos? Não sabemos. Então, onde é que começa isso? Onde é que termina? Não sei. Mas sei que nós temos aí manifestações delas. Então, não há lá apenas sexualidade, não há lá apenas, né, agressividade. Há também pedaços, ou há também fragmentos, ou há também arquétipos, né? Ou seja, né? Esses fragmentos da arquê humana, né? Dessa arquê enquanto espécie, né? Existente. Então a gente está falando que essas imagens vão para além do significado pessoal. Elas guardam uma relação com o significado pessoal ao sonhar ou alucinar aquilo, né? Então, se eu fosse um freudiano, por exemplo, eu diria assim: quando o sujeito vai para o aeroporto ali de Cumbica, né, no Brasil, e ele diz que lá estão uma série de inimigos que vão atacar, né, eu posso dizer que esse sujeito, ele se deparou com um problema, né, com autoridade, porque quando eu digo para ele são 3 da manhã, né, e você não vai poder entrar, e vamos voltar a dormir, claro que eu, como terapeuta, não vou falar isso para o meu paciente, né, eu vou falar outras coisas para ele, né, eu vou dizer assim, olha, né, eu vou falar de dentro do delírio, então eu vou falar, então, mas você está falando que você está sozinho contra muitas forças, então, assim, não é melhor a gente se fortalecer primeiro, né? A gente ver como é que você pode conversar, com quem que você pode conversar. Então, eu não vou dizer para ele que ele está batendo, né, no aeroporto e tal. Eu vou, né, que está indo contra as normas, regras sociais, né? Nem vou tentar dizer que aquilo é um delírio. Eu vou tentar, a partir de dentro do delírio, né, entender e tentar falar para ele. Vamos ver se a gente, né, você volta para casa e dorme um pouquinho, amanhã a gente vê o que que sobrou disso, o que que a gente vai fazer. Mas se eu fosse um freudiano, eu diria assim, né?
Este sujeito está me contando que ele se sente fraco diante de grandes forças que estão acontecendo dentro dele. Os gigantes que são resquícios de pai e mãe, das figuras maternas e paternas, possivelmente, de como uma criança, uma mente infantil, viu pai e mãe, aquelas figuras gigantescas com muita força. Provavelmente são resquícios dessas primeiras vivências, né? Mas são resquícios de uma paranoia, porque estão atacando a ele, né? Porque ele está tentando ver como é que ele sobrevive, porque ele está atacando o território. Isso se eu for um freudiano. Se eu for um junguiano, eu vou dizer assim, então, quando que nós começamos a formar os primeiros mitos de ataque ao planeta, né? Ou de ataque à Terra, porque não era nem planeta ainda, né? Quem atacou a Terra? Quem é que atacou, né, esse território que nós vivemos? E aí a gente vai ver que os sumérios pensaram isso, os babilônios, os fenícios, os gregos, né? Nós vamos ver que eles postularam a ideia de seres, né, e que vinham do céu, ou seres, né, que vinham de outros lugares e atacavam o próprio território, né? Então a gente vai ver, né, que existe algo aí que neste sonho que é violento, né, porque é um sonho de ataque, é um sonho de destruição, é um sonho de ameaça, né, a gente tem aí todos os elementos, né, de uma violência, de uma agressividade vivida como interior. Gente, é vivida pelo sujeito, né? Vocês talvez estejam presos um pouco na agressividade social, né? Mas não é exatamente isso que o Jung está discutindo na primeira instância, nem o Freud. Ele está discutindo, né, como que essa representação da violência, olha lá, a representação da violência se dá dentro da psique humana. Não é no exterior, é no interior, né? Quando eu estou diante de um paciente e tal, eu tenho que entender que ele está trazendo para mim elementos históricos, elementos arquetípicos, elementos ahistóricos, né? Porque elementos de uma própria construção mitológica e atemporal, né? E ao mesmo tempo ele está trazendo para mim, por que que ele está sonhando isso agora? O que que isso tem a ver com a história dele, com a vida dele? Então, o inconsciente para Jung, né, tem que ser visto como pessoal e coletivo, porque ele traz facetas do coletivo, né, daquilo que a humanidade tem como seu arcabouço de imaginação, de histórias ou de ocorrências, de registro de ocorrências mesmo, que não sabemos exatamente quando começa e quando termina. Aqui não dá para saber exatamente origens, né? Arquê antigo, né? Mas não exatamente a origem, né? Jung não estava interessado exatamente na origem, isso deixa os antropólogos fazerem. Ele estava muito mais interessado, né, que aquilo deixava ali uma potencialidade que podia se manifestar numa imagem. Volto a dizer, uma potencialidade que podia ter uma ocorrência na manifestação da imagem, né? E que vão, portanto, além do significado pessoal, tá? Vou voltar e vamos indo. Então, né? Jung vai trazer, então, esses conceitos iniciais de que a consciência do sujeito, né, ela se situa em algum lugar desta psique, né, algum lugar que percebe o mundo externo de um lado, mas tem a possibilidade de perceber que também existe um mundo interno e, portanto, esta instância chamada ego, que abriga a consciência, ela é uma estrutura de fronteira, porque ela se situa, né, espacialmente, tanto na possibilidade de um contato com um mundo interno, quanto também de contato com o mundo externo, né? Ele está conectado tanto com mensagens que vêm de dentro da psique, né, mais profunda, menos profunda, quanto, né, com aquelas mensagens, né, que vêm do mundo exterior, né? E que a psique tem que fazer, então, face, né, tanto a uma coisa quanto a outra, né? E que este ego, então, para se proteger, né, ele usa uma máscara, né? Porque ele não deixa estas facetas, vamos dizer assim, serem todas as internas, serem mostradas para o mundo. Ele também se defende com a sua máscara chamada persona, né? Retirada do pessoal do teatro, né? Para muita gente, usar uma persona já é também violento, né?
E depois quem vai descrever isso é um outro sujeito, né, um psicanalista de terceira geração, que é o W. Winnicott, que vai criar um conceito de falso self, né? Uma máscara que dói, mas que eu sou obrigado a usar, porque se eu mostrar quem eu sou, não vou ser aceito, né? Então, o patinho feio, por exemplo, várias vezes é convidado a usar uma máscara que ele não consegue usar e, portanto, ele sofre os problemas disso aqui, né? Então, a gente vai ver que Jung vai traçando essas camadas, né? Mas são camadas em movimento, de um lado, seguindo um pouco o movimento freudiano, né? De um postulado espacial também. Camadas, né? Mais profundas, mais superficiais, o que ele vai mantendo, né? Vai dizendo que na profundidade, né? Tem uma arquê, a mais antiga e a mais coordenadora de tudo, né? Da onde brota, como ela tem acesso a tudo e a todos, né, os elementos da psique, ele vai chamar ela de self propriamente dito, né, porque ela tem essa característica de ter acesso ao todo, então nesse sentido ela compõe, né, o todo, mas ela também está lá, né, na profundidade, então ele vai manter essa ideia, olha, espacial, de profundidade e superfície, né, e aí vai fazer as leis psíquicas que eu não vou entrar aqui hoje, né, que a profundidade compensa a superfície compensa a profundidade, né? Ou seja, né, eu sonho com o oposto muitas vezes daquilo que eu vivi durante o dia, né? Porque ao sonhar com o oposto, eu me equilibro, né? Esse equilíbrio meio zen budista, mas enfim, né? Também por onde ele transita por muitos lugares, né? Então, o inconsciente de Jung, voltando também ao que o Luiz colocou, né? Ele não é composto apenas por forças do desejo, né, pulsionais, porque ganham representação na psique, né? Mas o instinto, né, vira pulsão na psique, né? Por assim dizer, né? É até esquisito falar isso, né? Mas enfim, algo assim. Para Jung, a psique é composta por todas essas memórias, né? Memórias que eu digo é tendências a estas memórias se atualizarem da própria humanidade, né? E aí, então eu tenho, né, esses arquétipos, né, arquétipos né, talvez experiências do homem, como arquétipos da criança, arquétipos do velho idoso, do velho sábio, ou arquétipos da mãe, ou a grande mãe, ou arquétipos do grande pai, né? Então, esses arquétipos, por quê? Porque se eu sou ser humano, em algum dia eu fui criado por alguém, então eu tive uma mãe, em algum dia eu passei pelo desenvolvimento da criança, da infância, do adulto, talvez o idoso, mesmo que eu não chegue lá, eu vi um idoso, eu me imaginei idoso, então esses arquétipos, né, são essas praticamente estruturas que estão na psique e vão moldando um pouco o que seria a natureza do inconsciente junguiano e a extensão do inconsciente junguiano, que é muito diferente do Freud, né, da extensão e da natureza do inconsciente para Freud, né? Depois eu posso pensar que o paciente lá que me conta o sonho do tal do aeroporto, né, era recorrente para ele, né? A ideia da invasão era uma recorrência, ele estava sempre tendo delírios sobre invasão, invasão da casa dele, invasão do aeroporto, invasão da prefeitura de São Paulo, invasão das ruas, né, das estradas. Então a invasão era um grande tema, ser invadido, não conseguir se defender, acontecerem violências, brutalidades, haverem mortos, feridos em potencial ou constantemente. Então, este tema que se repete, 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 é um complexo, né? Freud também tinha descrito complexo de Édipo, né? Jung fala complexo de Édipo, complexo de Narciso e outros inúmeros complexos, complexo de poder, né? Porque ele está falando que são esses grandes temas repetitivos na vida de alguém, esse emaranhado que a gente não consegue sair dele, né? Então pode ser qualquer tema, tema do casamento para algumas mulheres, né? Tema da maternidade para outras, tema de ser rica para outras. Então, no caso aqui de São Paulo, fica na porta de um hospital chamado Sírio-Libanês. Né, eu conheço algumas histórias assim, esperando os médicos saírem para ver se ele olha para elas e elas finalmente têm a chance, essa loucura, de se, de se casar com um deles, porque elas querem se casar com alguém rico, um médico, né? Então, um complexo, porque é uma narrativa que fica se repetindo na vida da pessoa, toma tempo, toma espaço, desvia ela de outras coisas que ela podia estar fazendo, sei lá,
né? Então é um tema recorrente, pode ser um luto, uma morte, pode ser o prestígio, pode ser o reconhecimento, pode ser poder, pode ser superioridade, inferioridade, sei lá, né? Podem ter assim inúmeros temas que fazem da vida de alguém algo, né, que recorrentemente a pessoa está vendo filme, está pensando, está lendo sobre, está conversando com um amigo, está, enfim, está trazendo para o terapeuta, pelo menos a gente começa a perceber que ali, né, é uma narrativa recorrente, importante, cheia de emoções, cheia de conflitos e, né, e essas estruturas não estão estáticas assim, né? Na verdade, elas se intercambiam, né? Essas estruturas, a gente faz esse modelito estático para poder entender, né? E existe uma camada protetiva, né, de desejos mais complicados, de vontades mais complicadas, né, pegar meu chefe pelo colarinho, sei lá, é, roubar alguma coisa no supermercado, furtar alguma coisa no supermercado, né, umas coisas assim, como é que eu posso pensar isso? Eu não tenho dinheiro para comprar. Ah, mas eu gosto tanto daquilo, se eu furtasse, né? Então, essas ideias assim que a gente nem sequer admite muito, né, que vão para a camada que o Jung chamaria de sombra, né? Quer dizer, não entram, não chegam a entrar na luz da consciência ali abrigada no ego, mas ficam ali, né, vamos dizer, assombrando a gente, né? A gente fala, nossa, olha que ideia que eu tive, né? Mas como é que eu pude pensar uma coisa dessas? Pior que isso, como eu pude dizer uma coisa dessas? Né? Pior que isso, como que eu pude ver um filme dessa porcaria de filme? Eu, né, tão grandioso, como que eu pude ver essa porcaria, ah, não, mas eu não me desligo, agora eu quero ver um atrás do outro, né? Um monte de séries sem pé e sem cabeça, mas que para mim agora estou fissurada nelas. Então, esta interioridade, olha só como ela é densa, como ela é extensa, como ela é complexa, né? E olha como é diferente dos postulados freudianos, que já dão para a gente entender muitas coisas, e que, claro, que Freud caminhou bem para além disso, né? Eu aqui estou fazendo apenas as grandes diferenças, né? Iniciais. Opa, tem que voltar, senão não entra. E aí, né? Jung vai tão mais extenso nesse sentido das pesquisas do inconsciente, né? Que ele vai para o final da Idade Média pesquisar a alquimia. Lembrando que só no século XIX a alquimia se transforma na química, enquanto a ciência que hoje conhecemos, né? Só a antropologia só no XIX. Então, esses homens todos, Freud, Jung, estavam se deparando com ciências novas surgindo. Ciências como a gente entende na modernidade, porque os conhecimentos já existiam, né? Mas a alquimia foi uma grande fornecedora, né, das imagens, né, arquetípicas, por exemplo, né, da imagem do círculo, do Ouroboros, nas suas duas camadas, né, é bem interessante aí, né, sânscrito a gente já vai encontrar, enfim, outras línguas, né, então Jung vai atrás do quê? Do que foram simbolizados nestas imagens e nesses padrões universais, que são camadas antigas da humanidade, né? Então, a gente vai ver, né, esse dragão, essa cobra, talvez, esse réptil que come uma parte de si mesmo, que cobre o próprio rabo, que o escorpião também modernamente simboliza, né? A gente mordendo a gente mesmo, né? E a gente faz muito isso também, né? A gente morde nas oportunidades, possibilidades, enfim, come um pedaço de si mesmo, né? Então, há muito aí. Então, Jung foi trabalhando com esses padrões universais, né, como tendências hereditárias. E aqui há algo muito provocativo, porque para Jung, hereditário está longe de ser meramente biologia, né? Hereditário para Jung são todos esses padrões arquetípicos que estão depositados como tendências na psique a se manifestar. Então, aqui ele redefine o que nós entendemos como hereditário, porque hereditário para ele é a cultura, hereditário para ele são os arquétipos, né? Hereditário para ele são valores, hereditários para ele são aquilo que a humanidade vem construindo enquanto humanidade, né? Embora só fosse nomear que o homem foi homem no 17, né? Quando Descartes escreve l'homme, foi nomeado aí, né? O que que era o homem, porque até então o homem era da igreja, o homem era, enfim, do grupo, o homem era da linhagem, o homem era, né? Então a gente tem aí até discussões teológicas em cima disso, que eu não vou fazer, mas enfim, está aqui, né? E
Então, Jung diz, né, são essas imagens, né, são expressões e das experiências humanas ao longo da história do próprio homem. Essas imagens simbólicas organizam a imaginação, organizam o comportamento, organizam a cultura, né? Então, vamos lá avançar mais um pouquinho, que estamos quase nos finalmente para termos um tempinho aqui. Então, cá estão as diferenças e recomendo que vocês leiam as cartas do Jung para Freud e vice-versa, né? Eles têm uma farta correspondência. Vou ver se eu chego no seguinte aqui. Só que eu tenho que voltar, não tem jeito. Ah, agora subiu. É dela aonde eu me baseei nestes. Carambola, o que que aconteceu? Queridos, entrou para vocês correspondência, senão eu vou voltar. Entrou, professora. Ai, perfeito, Ju. Então, essa foi a documentação na qual eu me baseei, né, para falar das diferenças, tá? Então, existe uma correspondência importante entre Freud e Jung de 1906 a 1913, tá? Em 1906, Freud reconhece Jung como grande pesquisador na investigação sobre o inconsciente na associação livre de palavras ou no teste da associação livre, na qual ele fornecia algumas palavras para as pessoas que ele estava atendendo e media quanto tempo elas tinham para fazer uma associação que ele pedia com aquela palavra. Conforme elas demoravam mais, ele começava a dizer que ali tinha uma resistência e tinha uma dificuldade de entrar em contato com uma associação, né? Portanto, ainda no esteio da Associação Livre Freudiana, e, portanto, né, a gente vai ver então, né, que o Jung é reconhecido pelo Freud, foi muito importante isso para o Jung. Já em 1907, 8, eles conversam sobre sonhos, sintomas complexos, né, e Jung diz para Freud já que a sua visão do inconsciente contempla as ideias de símbolo e energia, enquanto as de Freud vão, né, basicamente comportar a ideia de representação das pulsões sexuais, da agressividade e da ideia da repressão, né, que separa consciente do inconsciente, né, e para Jung a coisa não é bem assim, porque a gente pode ter sonhos e criatividades e não necessariamente, né, o que separa consciente de inconsciente é repressão. Então, nós vamos ter uma quebra aí na formulação do conceito, né, do Jung e do Freud, apesar de eles terem em comum a ideia de que estudar sonhos, sintomas complexos, né, é bastante importante, a arte, né, é muito importante, as fixações, as repetições, porém, né, do discurso do paciente, etc., né, porém, né, vejam como cada um parte de uma formulação completamente distinta de 1911 e 12, tá? A gente tem a formulação finalmente do Jung das bases do inconsciente coletivo, quando ele já está assumindo a questão do simbolismo como algo bastante importante, né? E a construção dos arquétipos, né? E da sombra, né? Porque a sombra então vai ter a sua camada como Ouroboros, vai ter a sua camada pessoal, né? E vai ter a sua camada coletiva, e ele vai fazer muito uso da alquimia para poder representar todo o processo de desenvolvimento e de individuação do sujeito tornar-se si mesmo, discutindo com os símbolos, interpretando esses símbolos e dando uma resposta muito pessoal para o símbolo, que nada mais é do que uma construção coletiva, né, um precipitado de mensagens coletivas, por assim dizer. E de 1912 a 13, então, né, o Jung critica fortemente as limitações da teoria sexual de Freud, né? Freud, então, acusa Jung de abandonar a psicanálise, e surge, então, claramente a questão da extensão e da natureza do que é o inconsciente para cada um, do que são seus elementos constituintes fundamentais, e a partir daí nós vamos ter divergência, né, em toda a visão do que é sintoma, né, do que é patologia,
do que é repressão, do que são construções coletivas da psique, do conceito de identificação. Aí nós vamos ter realmente, né, se a gente entende isso, quando a gente for ler esses conceitos, a gente não está procurando exatamente a mesma coisa, a gente está procurando talvez até semelhanças, mas a gente está entendendo, né, que eles então vêm de lugares muito diferentes, né? E agora, só para eu retomar um pouquinho para a gente ir encerrando, e aí acho que dá um tempinho aqui para colocações. Essa é uma tabela, né, das diferenças aqui, tá? É, o que é o inconsciente para Freud, né? A parte da mente que guarda conteúdos reprimidos, geralmente dolorosos e criativos também, né? Para Jung é uma camada profunda da mente que inclui conteúdos pessoais e universais. A origem dos conteúdos para Freud é na experiência de vida pessoal do sujeito, seus traumas, desejos e conflitos entre cultura e desejo. Cultura que está no sujeito, né? Não é a cultura externa do sujeito, é a cultura que está no sujeito, né? Para Jung é a parte pessoal, né? Mais a parte coletiva herdada da humanidade. A função principal para Freud é proteger a pessoa, escondendo o que causa o sofrimento. Para Jung é ajudar, olha só, ajudar no crescimento psicológico por meio de símbolos e arquétipos, né? Como aparece o inconsciente, para Freud aparece nos sonhos, nos lapsos, sintomas e atos falhos. Para Jung aparece nos sonhos, nos símbolos, nos mitos, na criatividade e na imaginação ativa, né? Então, que pode ser uma técnica também. A visão geral, né, para Freud é que o inconsciente ele, né, ele nomeia basicamente um conflito, né, com entre as instâncias profundas e, vamos dizer, aquelas que estão na superfície da personalidade, né? Não sei se posso falar assim, mas dá para compreender pelo primeiro postulado isso. E na visão geral, né, para o Jung, o inconsciente é a fonte de conflito e da sabedoria, né? Então aqui a gente tem algumas diferenças. E aí estou terminando, deixando aqui as referências para vocês, né? Enfim, tá? E, e depois apenas agradecendo, né? É, tem aqui, se quiserem depois, algum contato também para alguma questão, não sei se apareceu aí. Vocês me encontram na Uniaberta, que faz parte lá do corpo de professores, e também dá para conversar também aqui no e-mail. E aí tem um tempinho ainda aqui curto, não muito grande, para colocações, para perguntas, e talvez depois disso, né, o Luiz talvez se sinta um pouco também mais contemplado, né? Mas lembrem-se, quando nós estamos falando do inconsciente, nós estamos falando, né, muito neste primeiro momento, né, do que é a descoberta das camadas profundas do eu, né? Depois a gente vai pensar que inconsciente se comunica com o inconsciente na sociedade, né? Depois a gente vai pensar que existem transmissões de inconsciente para inconsciente, depois a gente vai pensar, né, que a gente responde a um único símbolo coletivamente, como é nas grandes religiões, né? Mas isso vão ser depois que a gente entende mais claramente o que que é esse primeiro postulado, né? Porque senão isso vira uma confusão e tanto, né? E como, né, o método junguiano comportou, né, um olhar para o inconsciente muito distinto, porque ele foi, né, olhar os símbolos, né, e foi fazer uso de todo esse arcabouço cultural europeu, né, que está na alquimia, nas religiões, na arte, né, para compor o seu conceito, está inerente, está imbricado no seu conceito de inconsciente, né? Bom, gente, tem questões, perguntas, comentários, sugestões, o que quiser.
Professora, eu queria agradecer a sua disponibilidade, Oi? queria Não sei. agradecer, foi uma oportunidade Foi muito bom? grande. Hoje esclarecer muitas coisas. Muito obrigada pelo seu Uhum. tempo. E aí a minha impressão é que Freud tinha uma visão, que Jung tinha uma visão mais holística, me parece, né? Uhum. Acho que você Até pode que, sustentar isso. Uhum. né, que Uhum. contemplava, inclusive, um pouco mais, parece para mim, né? Eu sinto assim, uma visão Uhum. até um pouco mais otimista do ser humano do que o Freud. Uhum. É, É, mas obrigada. Boa noite a todos, é. viu? Muito obrigada. Opa, é. Acho que também cultura judaica é uma cultura intensa, a cultura judaica alemã em Freud é uma influência forte, eu não gosto de falar esse termo, mas tudo bem. E também não posso deixar de dizer que a cultura protestante em Jung também está presente, né? Embora eles não se norteiem por nenhuma visão ideologicamente cultural ou religiosa, mas né, eram homens sábios e cientistas, mas eu diria que elas estão ali permeando também e tem marcas, né? E há quem estude só essas interferências ou essas presenças ou essas manifestações em outros mestrados e doutorados a gente encontra já hoje em dia, né? Sobre isso, tá? Mais alguém? Pessoas querem se estender, quer Eu contar? só colocando aqui, muito obrigado pela aula, professora Patrícia, aqui é a Jaqueline do Mackenzie, há muito tempo Oi, não nos Jaqueline. víamos. Muito obrigada. Não, não abro a câmera porque estou em condições de miséria. Eu cheguei da academia correndo para assistir essa aula. Uhum. Muito Mas, Patrícia, agradecida, sabe muita o que eu alegria mais. de te ver. Alegria minha. O que eu mais amei é que com o Jung parece que a gente faz as pazes com o inconsciente. Porque ele Uhum, pode ser essa fonte de uhum, sabedoria. uhum, E talvez uma coisa menos angustiante, que é nos uhum, entendermos uhum, que lá no profundo do nosso inconsciente ainda não estamos sós, porque temos uhum, toda uma carga de uhum, humanidade, de uhum, estereótipos, de memória. uhum, Então, o que eu uhum, gosto do Jung, hoje eu consegui explicar, porque até então eu não, a tua aula me deu uma, sabe aquela coisa assim, aquela clareza, né? Que uhum, você que lê, lê, bom. lê e aparece. Que eu acho Uhum, que é isso que eu me apaixonei por Jung demais, porque não estou só, lá, sozinha uhum, comigo mesmo, no meu sonho. Eu consigo uhum. evocar todas essas memórias. Eu acho isso belíssimo. Eu acho É, isso. e também o arquétipo central como organizador da psique, porque ele tem essas funções assim grandiosas, né? Tanto como organizador, né? Como aquele que hoje nós não falamos disso, né? Mas que conduz a função transcendental do homem, porque Jung vai dizer que o homem transcende, né? Que é da natureza, da própria luz, da consciência, já buscar a luz maior. Então, transcende quem coordena a necessidade de transcendência e de entender, vamos dizer, razões maiores para estar, talvez, no mundo do que, né, aquilo que, vamos dizer, a gente tem aí pela frente, como explicação científica e tal do próprio self, né? A função transcender ou a função transcendental, como alguns chamam, enfim, né? Então, eu acho que abre-se um caminhar aí, tanto na vertical, tanto para a gente entender relações na horizontal na nossa vida ou na vida de outras pessoas, enfim, né? Históricas, quanto a gente entender, né? Um mais além. Né? E ele formula muito bem isso também nos livros, né, de psicologia da religião oriental e a construção da religião oriental e essas buscas. Então é bonito também, né, de caminhar também nessa direção. Patrícia, eu fui ler o totemismo. Ah, que Para interessante. poder conseguir entender algumas questões de Jung e como é belíssimo estudar a religião oriental, né? Nossa, tá Hum, fantástico, fantástico. que Mas bom. obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ah, uma alegria sempre estar com você. Muito obrigada por estar aqui. Pessoas, vamos lá, mais alguém, por gentileza, quer se manifestar, trazer sua contribuição? Já é adiantado da hora, né? Daria para ficar até tarde, mas
mais ainda, mas realmente é muito rico. Bom, então eu vou agradecer mais uma vez à Universidade Aberta, né, na pessoa do professor Máspoli, mas todos aqueles que a compõem, seu corpo de professores, seu corpo de colaboradores, os visíveis, os não visíveis, que também fazem parte, né, desse corpo de produção de conhecimento, discussão, debate, interação, né, com a sociedade e o conhecimento que a sociedade também nos traz, né, agradecendo a todos também pelo prestígio, né, que acho que foi falar e a alegria de falar de um tema como esse, né, muito agradecida por pessoas que escutaram tão bem e estiveram tão presentes, né, a gente sente isso, muito obrigada mesmo, e espero que também para vocês tenha sido aí um bom momento, né, desta abertura e dessa perspectiva, né, que esses dois grandes teóricos, corajosos teóricos do seu tempo trouxeram para nós, né. Assim, então, uma boa noite para todos, né? Muito obrigada e espero encontrá-los em outros caminhos aí se cruzando. Muito agradecida. Obrigada, professora. Aula espetacular, como sempre. Deus continue te inspirando, viu? Para nós, uma alegria inenarrável. Muito agradecida, muita alegria ver vocês, viu? Uma boa noite, então, para todos, todas as pessoas aqui. Boa noite, até a próxima semana. Até a Obrigada. próxima. Opa!